A palavra hoje está em Mateus 6:6. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu gostaria de te pedir, Pai, para que o Senhor toque no nosso coração, no sentido de cada um que está aqui nessa manhã, se permita ouvir a Tua palavra. Que tudo aquilo que tem no coração, que impede, Pai, que a Tua voz penetre, que a Tua vida, que a Tua palavra transforme as nossas vidas, que o Senhor arranque de dentro de nós, Pai. Sonda os nossos corações nessa manhã e arranca, Pai, tudo aquilo que faz com que a gente se feche para receber o Teu amor, o Teu toque, a Tua transformação nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar essa pregação perguntando para você, o que será que na sua cabeça você fala assim? A pergunta seria, né? Será que eu estou longe de Deus? Eu gostaria agora que você pensasse assim, o que te faz pensar assim, nossa, eu estou bem com Deus, viu? Eu estou vivendo uma fase que eu estou bem com Deus. O que te faz pensar assim, eu estou distante de Deus, viu? Eu estou me sentindo tão longe de Deus. Não, eu estou vivendo uma fase agora que eu estou assim com Deus. Eu estou vivendo um momento na minha vida agora que eu sinto que eu estou tão distante dele. Pensa aí agora, o que já fez você pensar que você estava perto de Deus e o que já fez você pensar, sentir que você estava próximo de Deus? Pensa aí, rapidinho. Que você falou, nossa, eu estou com Deus, nossa, eu estou distante, eu estou longe de Deus. Pensou aí, gente? Então agora a gente vai conseguir refletir essa palavra porque ela tem base no que você pensa, o que você sente sobre você estar perto ou longe de Deus. Uma questão assim comum, né, o que a maioria das pessoas faz com que as pessoas se sintam perto de Deus, eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? O primeiro, frequência de culto. Então você é aquela pessoa que você é Caxias, você não perde o culto. Uma vez na semana você está no culto. Então isso faz você falar assim, caramba, eu sou frequente no culto, eu fui no culto domingo, então eu me sinto agora em paz com Deus. Porque se eu fiz minha parte de ir para o culto, de ir para a igreja, está tudo certo. E aí quando você viaja, você sente uma culpa lascada. Caramba, fiquei 20 dias fora e eu estou tão distante de Deus porque eu não estou indo no culto. Eu parei de ser frequente no culto, isso está me fazendo sentir uma culpa lascada, porque eu estou sentindo que eu estou distante de Deus. E uma vez eu também, né, eu e o Denão, né, por o Denão ser pastor, né, várias pessoas chegam e abraçam o Denão no mercado, alguma coisa, e falam assim, nossa, pastor, eu estou tão distante de Deus, porque a minha mãe está doente, e eu fui escalada agora para ficar no final de semana com ela. E eu estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo tão distante de Deus, eu estou me sentindo com uma culpa lascada. Mas olha que interessante, o que essa pessoa pensa? Eu não estou conseguindo ser frequente ao culto, eu não estou conseguindo ir mais nos domingos, porque eu estou fazendo uma coisa que é importante. Cuidar da mãe não é importante? Viu, véia? Não vai ficar doente, mas eu vou cuidar de você. Mas o que é interessante aqui? As pessoas, então, elas sentem uma culpa lascada quando elas não podem estar indo no culto, porque elas entendem, eu estou perto de Deus se eu estou frequentando a igreja. Uma outra reflexão, que isso também é muito comum, você acredita que você está perto de Deus quando você está vivendo um movimento. O que eu quero dizer aqui? Quem aqui nasceu na igreja assim? Foi sempre desde adolescente, criança na igreja? Levanta a mão aí. Muitas pessoas, né? Você acredita, e aí o que acontece? Isso aí eu vivencio muito as pessoas falando sobre isso. Você se recorda que então você era adolescente, você vivia na igreja,
Você tinha um grupo super legal, vocês faziam vigília, era aquela coisa legal. E você acredita que você estava próximo de Deus porque você frequentava as vigílias, porque você tinha um grupo que adorava a Deus. E isso é legal. E não estou dizendo que isso não é estar com Deus, tá bom? O problema é quando a pessoa acredita que quando ela não está nesse movimento, ela está diante de Deus. Uma vez eu fui conversar com uma mulher, ela já tinha 45 anos de idade, e ela nasceu e cresceu dentro de um movimento muito forte de uma igreja. E ela chegou para mim falando assim, Ellen, eu estou me sentindo tão distante de Deus. Assim, parece assim que eu estou há muitos anos longe de Deus. E eu comecei a conversar com ela, tentando entender isso. Ela era casada, ela já tinha um filho com tiro de guerra, uma filha já entrando na faculdade, tipo, já tudo velho. E ela falava assim, e a igreja que eu frequento não está me entendendo, Ellen, porque eu quero fazer parte do Ministério de Louvor, eu quero ajudar, e eles não dão oportunidade para mim. Olha que interessante, ela já tinha 45 anos, mas ela se sentia distante de Deus, porque para ela estar com Deus era estar pulando na frente da igreja, era estar no movimento de adolescente, era estar assim, eu fico até 5 horas da manhã adorando a Deus. Para ela, isso era estar perto de Deus. Para ela, era isso. E ela falava, e é interessante isso, não é que ela queria ser uma menina hoje, mas ela sentia uma culpa lascada, porque ela só sentia que ela tinha conexão com Deus se ela estivesse nesse ambiente de movimento. Ela não entendia que ela ser uma mulher, que ela hoje ser casada, ter seus filhos, viver bem em casa, ela não conseguia entender que isso conectava ela com Deus. Ela se sentia em débito, em falta com Deus. Outra vez também um rapaz parou a gente, né? E falou pro Denão, Denão, eu não tô mais na pegada, né? Porque agora eu não consigo mais participar da vigília. O cara tem 3 crianças. Eu faço vigília toda noite, né, amor? O Gabriel não dorme, precisa desabafar. Se bem que é a segunda noite que ele está dormindo, Deus abençoe, orem por nós para mantê-lo assim. Mas olha que interessante, ele não se sentiu na pegada com Deus, ele não se sentiu bem com Deus, porque ele não estava mais nas convenções, nas conferências, ele não estava mais frequentando as vigílias, ele não estava mais conseguindo ir para o monte orar. E isso fazia com que ele se sentia mal. Gente, não tem nada ruim, tá bom? Nisso. Não tem nada ruim frequentar a igreja, não tem nada ruim ir para a vigília, não tem nada ruim ir para o monte. Eu não estou dizendo isso. O problema é você achar que Deus só está feliz com você se você estiver nesses lugares. Esse é o problema. Tá fazendo sentido, gente? Uma situação também complicada, o ativismo. Pode ser que você conheceu Jesus numa igreja muito ativista. Aquela igreja que tem todo de uma coisa. Culto da libertação, culto da oração, culto das mulheres, culto dos homens, culto das crianças. Então você estava assim de uma maneira frenética na igreja. Então todo dia você ia para a igreja. E a reunião do louvor, a reunião do não sei... Eu nunca fui, né, amor, do louvor. Nem eu achei que ia casar com o pastor, que ia ter direito. Nem isso. E toda mulher de pastor, tem que falar uma mágoa, toda mulher de pastor cuida do ministério de louvor. Hã? Ah, não, infantil tá bom, já tá bom. Deixa quieto. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas aprenderam que servir a Deus, que estar junto com Deus, que estar próximo de Deus é quando ela está limpando a igreja, é quando ela está participando de um monte de reunião, é quando ela está fazendo um monte de coisa. E se ela para, porque ela precisa parar, porque acontece alguma coisa, ela se sente mal, porque ela acha assim, se eu não estou no movimento, quantas pessoas, quem aqui já não veio para a nossa igreja e viu que aqui não tem nada de muita reunião, não tem nada dessas coisas, e fala assim, nossa, eu estou me sentindo, será que eu estou bem mesmo com Deus? Porque assim, eu não estou mais, a igreja só tem de domingo, vocês não fazem um monte de culto, será que está certo isso? E assim eu estou me sentindo em falta com Deus, porque eu não estou sendo ativista numa igreja. Eu estou me sentindo longe de Deus porque eu não estou atuando na frente do ministério. Eu vou contar para vocês uma história que me emocionou demais. Há 1 mês e meio atrás, uma mulher veio me contar que ela ganhou um filho, uma filha, né? Se tornou mãe. E ela falou assim, Ellen, eu me tornei mãe e eu fiquei pensando assim, como que os meus pais viveram o que eles viveram na nossa infância? Tipo, como? Ela ficou indignada, porque o pai dela é missionário
E ela falou assim, eu me preocupo com meu filho, ele tem hora para comer. Minha filha, desculpa. Minha filha tem hora para comer, minha filha tem hora para acordar, minha filha tem tudo certinho as coisas. E o meu pai era missionário, levava a gente para a igreja. Gente, ele era o último a ir embora e a gente tudo com fome. E quantas vezes a gente dormiu com fome no canto da igreja? Porque ele tinha que atender, porque ele tinha que orar, e era um bando de gente, não sei o quê. E ele falou, como que meu pai fez isso comigo? Como que ele me via reclamando com fome, e a gente ficava com fome, e a gente dormia com fome? E isso não era um dia, era sempre, a nossa vida era assim. Tudo era para a igreja, e nada era para a gente. Como que meu pai, e foi muito interessante, porque ela teve essa conversa com o pai dela. Ela, não, pai, eu tô entalada, mas eu preciso te falar. E ela falou, pai, isso que você fez, eu não consigo achar que é certo. E eu só agora que eu me tornei mãe, que eu tô sentindo isso. E eu tô com raiva do Senhor. Sabe o que ele falou para ela? Ele chorou e ele falou assim, minha filha, você me perdoa? Eu sempre entendia que eu tinha que fazer aquilo, morrer pela igreja, porque a maldição viria sobre vocês. Eu aprendi, filha. Que a gente, se você não se entregar para a igreja, se você pôr a mão e olhar para trás, se você colocar primeiro os da sua família do que Deus poderia prejudicar vocês. A maldição viria sobre vocês. Então, filha, por muito que eu trabalhei na igreja, não foi por amor aos irmãos, foi por medo que vocês um dia recebessem, tipo assim, agora que vocês nasceram, eu vou parar de servir a Deus e a maldição viria sobre vocês. Ele, mas você me perdoa? Hoje eu sei que não dá para voltar atrás, mas o que eu puder fazer para a gente viver bem, o que eu puder fazer agora para a gente entender. E ele falou assim, e a partir dessa conversa hoje, filha, muito obrigada porque você abriu meus olhos, porque a partir de agora eu vou orientar o pessoal da minha igreja e eu vou mudar essas coisas na minha igreja. Mas eu não sabia. Então eu estou dizendo assim, às vezes nem é por maldade, mas você acredita que quando você está tocando piano, que quando você está servindo a igreja, que quando você está na reunião, quando você faz coisas, você sente que você está servindo a Deus, você sente que você é especial para Deus, você sente. E se você acontece igual esse cara, se você não vai para a igreja, se acontece alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, você se sente mal, você se sente distante de Deus por não estar cumprindo o ativismo que você entendeu que isso é estar próximo a Deus. Uma outra situação também que pode ser que foi o que você entendeu. Você só sente que você está perto de Deus quando você está triste, quando você está sofrendo, quando você está em crise, quando você está em dor. Então, naquele momento que você está sofrendo, você fala assim, qual o momento que você mais sentiu perto de Deus? Quando eu me separei. Mas eu chorava todo dia e eu clamava a Deus e eu sentia Deus perto de mim. Não estou dizendo que Deus não acolhe a pessoa, tá bom? No divórcio, não é isso. Eu acredito mesmo que Ele está ali. Ele foi aquele período mais difícil da minha vida, que a gente perdeu o emprego e não tinha o que comer, e a gente clamava a Deus. Eu nunca senti Deus tão perto na minha vida, eu não acho que Deus não estava perto. O problema é que quando a crise passa, quando a dor cessa, quando a tristeza vai embora, você sente uma culpa lascada. Parece que eu não estou perto de Deus. Você estar feliz faz você se sentir mal. Nossa, eu estou tão bem, mas o que eu vou orar? Nossa, mas eu estou tão bem, né? Eu não estou mais chorando toda noite. Eu não estou mais chorando toda noite. O que essa pessoa quer dizer? Eu não estou mais perto de Deus, porque eu entendi que estar perto de Deus é estar no sofrimento, é estar na crise, é estar nesse momento. Parece que eu não estou com Deus se eu estou feliz. Parece que eu não estou com Deus se minha vida começa a dar certo. E isso faz você se sentir mal. E isso é uma questão maldita que fica na mente das pessoas, que faz muitas vezes você não ficar feliz, você não desfrutar a vida, porque você sente culpa, porque parece que eu estou me distanciando de Deus. Estou feliz demais, hein? Uma vez um pastor chegou em mim e falou assim, e aí, Ellen? Imagina, eu tinha acabado de me converter, com um sorriso assim, vendo tudo Jesus em tudo, parecia uma louca. O pastor chegou em mim e falou assim, e aí, Ellen, como que você tá? Eu falei, eu tô bem, hein? Eu tô feliz porque isso aqui na minha vida tá dando certo, isso aqui tá dando certo. Sabe que eu achei que ele ia comemorar comigo, né? Sabe que o bendito falou pra mim? Então, eu sugiro que você ore mais, tá? Porque se o diabo não tá te perseguindo, é porque alguma coisa no secreto tá errado dentro de você. Porque eu falei, mas espera aí, cadê a alegria da salvação? Não foi por isso que eu me converti? Porque eu amei essa palavra.
A alegria da salvação. Não é alegria? Não é? Jesus, peraí, eu entendi tudo errado, então, porque eu entendi que Jesus veio com o quê? Com uma boa notícia. Foi a boa notícia que me fascinou por Jesus. Tem que sofrer. Depois eu descobri que quem estava em pecado era o irmão, pastor, que estava fornicando com um monte de menininha na igreja. E eu é que estava em pecado porque eu estava feliz e santa. Santa assim, separada do mundo, fazendo tudo certinho. E ele me falou isso ainda. Eu não acreditei até hoje nisso. Mas por quê? Acredita que o quê? Se você está sofrendo, Deus está com você. Porque é na dor que eu sinto Deus perto. E se está tudo bem, eu me sinto distante de Deus, eu sinto longe. E parece que como eu não estou orando menos, porque eu não estou chorando, é porque então eu estou distante de Deus. E na prosperidade e no sucesso. Então, muitas vezes você fala assim, caramba, Deus está comigo, eu arrumei um emprego, glória a Deus. Deus está comigo, eu consegui comprar minha casa. Deus está comigo. Gente, não tem problema nenhum, tá? Em Deus prosperar, em Deus te ajudar a te capacitar, você pedir para Deus, fazer escolhas boas e ser um bom profissional e ganhar dinheiro com isso. Não há nenhum problema com isso. O perigo está onde? Você associar Deus com bênção, com riqueza e prosperidade. Porque o dia que o vento mal chegar, o dia que a ventania chegar, o dia que você perde o emprego, então Deus não está mais? Então você se sentiu perto de Deus que estava prosperando. Agora você vai se sentir longe de Deus, abandonado por Deus, porque Deus, olha o que aconteceu, eu perdi meu emprego. Eu vou dar um exemplo. O meu casamento. Eu tô com o Denão, já fiquei doente, ele continuou comigo, eu continuei com ele. Ele ficou doente também, nós ficamos doentes já juntos. Nós já ficamos sem dormir várias noites juntos. Nós já passamos dificuldade financeira juntos. Só não ficamos ricos, né? Tô pensando aqui, hein, amor? Só falta riqueza, tá? Dia de luta e dia de glória, né? Ficamos muito tempo felizes. Rico ainda não, né, amor? Mas o que quer dizer? O que é isso? E como que Jesus traz pra gente? Que a igreja é o quê? A noiva. Então, o que é isso? É isso, eu tô com você. Na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, com sofrimento, com alegria. É isso que Deus está querendo dizer pra gente. Jesus está com a gente em todo o tempo. Independente da situação. Não é que só nesse momento ele está com a gente. Não, ele está com a gente. O Denão não está comigo só hora que eu estou doente. Ele está comigo sempre. Ele não está comigo só porque eu estou rica. Ele está comigo sempre. E conversando com o Denão sobre isso, ele dividiu comigo a história de um pai de um amigo dele. O pai do amigo dele, um senhorzinho corretíssimo, gente boa, sabe aquele cara que faz tudo certinho, tem a vida bonita, criou os filhos na igreja, os filhos são uma bênção, sabe aquela vida assim que você fala, meu, que veinho gente boa, esse aqui Jesus adora. Ele estava fazendo um curso de liderança na igreja e ele tinha quebrado, né, amor? O negócio dele tinha falido. O pessoal lá da liderança começou a falar, peraí, você quebrou? Então vamos ver, tem brecha na tua vida. E começou a revirar o cara. Você tem pecado nisso? Não. Você tem pecado naquilo? Não. Então vamos orar. Então vamos jejuar. Então vamos isso. O cara começou a entrar em depressão. De ser investigado porque ele quebrou. Porque que o negócio dele não deu certo. A mulher dele bateu o martelo e falou, chega, ninguém vai fazer mais isso com meu marido. Se para ser líder nessa igreja você precisa ser bem de vida, precisa estar estruturado financeiramente, a gente cai fora. Isso aqui não é de Deus. É impossível. Esse é um passe para ser de Deus, você nunca ter quebrado. Mas porque associa. Se você está com Deus, você tem que estar rico, você tem que estar próspero, você não pode quebrar. Não, aí é sinal que você está longe, que você está com algum pecado obscuro, que está acontecendo alguma coisa muito séria com você e que você não está com Deus. Refletindo aqui, você já... Não precisa levantar a mão, só para você pensar, tá? Você já se sentiu próximo de Deus nas situações que eu disse? Você já se sentiu distante de Deus por não estar cumprindo com isso tudo que eu estava dizendo aqui? Isso já te trouxe culpa, já te trouxe um pensamento, um sentimento que você estava longe de Deus, que você nem precisaria falar, orar, porque você estava tão distante de Deus e que não tinha como ele te ouvir, não tinha como ele te tocar. Você já se sentiu distante de Deus por não estar cumprindo o meio que você acredita que é estar com Deus?
Mas agora eu quero pensar com você como que Deus nos ensinou. Como que Jesus explicou o que é estar perto dele? O que é estar perto de Deus para ele? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Como eu acho isso tão forte, porque sabe o que ele está dizendo pra gente? Sabe o que é estar perto de mim? É você ir pro seu quarto, fechar a porta e ficar lá comigo de uma maneira simples, de uma maneira inteira. Você não precisar interpretar, você não precisar falar Senhor da glória, não, nada disso. É você ficar diante de Deus de uma maneira transparente e você abrir o seu coração e falar: Pai, eu tô aqui. Eu tô triste, Deus. Eu tô em pecado, Deus. Eu tô lutando contra um pecado, Deus. E tá sendo muito difícil para mim. Eu tô abrindo meu coração para você, Deus, porque eu sei que você é meu Pai, que você me ama e que você quer me ajudar. E eu tô aqui, Pai, porque esse pecado tem arrebentado a minha vida, tem arrebentado a minha família. Eu estou em pecado, de verdade. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que é estar perto de Deus. É você estar sem roupa, sem máscara, sem título, sem eu sou, e você rasgar o seu coração e estar inteiro. E é muito difícil estar inteiro. É muito difícil a gente ser verdadeiro. E não é porque a gente quer enganar Deus, é porque nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e reconhecermos o que tem dentro de mim. O que será que tem dentro do meu coração? É você chegar diante de Deus e falar assim: Jesus, eu estou aqui hoje da maneira mais verdadeira que eu consigo. E isso é estar perto de Deus. E muitas vezes você que pode estar falando assim: nossa, mas eu tô orando contra um pecado, eu tô aqui chorando, eu tô sentindo que Deus está longe. Meu querido, minha querida, Deus não está longe. Deus está ali te pegando no colo nesse momento. Muitas vezes pode ser que você estava cantando, tocando, dançando, fazendo um monte de coisa para todo mundo. E naquele momento você achou que você estava servindo a Deus. E o que mais Deus entende que é você estar perto dele, é você estar com o coração aberto, derramado, sendo você, sem nada, sem querer interpretar nada, sem querer enganar Deus, sem querer enganar você mesmo. E você está diante de Deus inteiro, falando: Pai, eu estou aqui. Hoje eu estou feliz porque a minha vida está acontecendo isso, Deus. E eu quero te agradecer, Deus, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu conquistaria isso tudo. Eu nunca imaginei, Deus, que quando eu entendi a tua palavra e eu tive que dizer alguns nãos, como foi difícil para mim, Pai, falar não. Como foi difícil para mim, Deus. Fiquei com medo de desapontar as pessoas, mas eu entendi que eu poderia não agradar mais ninguém, mas eu queria te agradar. E te agradar me fez chegar onde eu cheguei, Deus, e obrigada por isso. E isso é você estar diante de Deus de uma maneira verdadeira, de uma maneira simples. E às vezes você fala assim: nossa, mas a minha amiga foi numa convenção, ela gastou até o que não tinha, e ela foi lá pro rio, lá não sei de onde, e ela subiu lá na montanha, e ela gastou não sei quanto, e ela foi naquele negócio, e ela conheceu aquele cara que prega. A Bíblia fala: vai para o seu quarto. Não estou dizendo que não tem que ir para os outros lugares. Vocês estão entendendo, gente? Por favor. Eu não estou dizendo que não tem que ir, tá? Pode ir aonde você quiser. Mas entenda que o que Deus está querendo dizer que é para você ir para o seu quarto. É para você ter esse momento de você se recolher da imagem que você tem para as pessoas. É para você se recolher daquilo que você quer, como você quer que as pessoas te enxergam, daquilo que as pessoas já pensam mal de você, porque pode ser que você chegou aqui todo estupicado já, e você tem uma fama ruim, o seu rótulo é péssimo. Pode ser. Mas para Deus, quando você mostra quem é você,
Se você tiver tudo bem na sua vida, é você ser você. Se tiver tudo capengando, é você ser você. Não importa o seu estado, não importa a saúde, doença, não importa o que está acontecendo. Mas é você chegar diante de Deus inteiro, inteira. E você falar, Pai, eu estou aqui. E eu queria muito, Pai, que quando eu olhasse a Bíblia, quando eu enxergasse o que o Senhor traz, quando eu viesse para o culto, ouvir a palavra, todos os momentos, quando eu entender a palavra de Deus, eu quero usar a palavra para mim, para me confrontar, para mudar a minha vida, que a palavra comece agora a agasalhar o meu coração, porque às vezes você está tão acostumado a fazer o evangelho para fora. No Brasil é muito forte esse negócio, ir de pregar. Então as pessoas entendem que estar com Deus, estar perto de Deus é ser um super evangelista e falar de Deus para todo mundo. E esquece a parte principal, que é você entrar no seu quarto e você falar, Deus, me transforma, eu quero ser uma pessoa melhor. Porque às vezes você vai ter que reconhecer que você está levando um monte de gente para a igreja, mas o seu coração não entra. Você está distante. Porque estar perto de Deus não é estar em movimento, não é só estar frequentando uma igreja. Não é, é além disso. E eu posso falar para você, é muito mais fácil picar cartão na igreja, é muito mais fácil lavar um banheiro da igreja, é muito mais fácil ir numa convenção, é muito mais fácil sofrer. Gente do céu, quando você sofre, você fala, ai, agora Deus está aqui comigo, ó. Do que a gente reconhecer o estado do nosso coração, como a gente está. A gente sair, porque infelizmente a gente agora está se distraindo demais, a nossa mente está viciada em tudo. A gente quer ficar pensando em um monte de coisa para a gente não entrar em contato com a gente, para a gente não conseguir mais estar inteiro. A gente fica no celular, a gente assiste coisa, a gente fala dos outros, a gente vê isso, a gente vê aquilo, porque a gente tem dificuldade de estar inteiro. E o convite de Deus é o quê? Qual é o convite de Jesus? Esteja inteiro aqui para mim. E você não consegue ser inteiro nem para você. Por isso que é mais fácil fazer e cumprir o checklist do que você reconhecer o verdadeiro eu, o que eu tenho, como eu tô. E de uma forma simples, eu não tenho nada para barganhar com Deus. Eu não posso falar, ó, Deus, eu fiz isso aqui, ó. Eu dei uma guitarra lá para a igreja, Deus, eu paguei não sei quanto de dízimo, Deus. Olha, Deus, eu tenho isso aqui na minha retaguarda agora, porque eu fiz tanta coisa para o Senhor. É mais fácil. Você já chega já com crédito. É difícil chegar em falta. Menos 5, menos 15, menos 20. É difícil. Mas quando você se esvazia disso tudo, quando você não precisa interpretar nada para estar diante de Deus, você consegue estar próximo dele. Eu vou ler novamente, tá? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção de Deus, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei que você não está no seu quarto agora, mas eu gostaria muito que você tivesse esse momento agora aqui. Esquece quem está do teu lado. Como eu disse, às vezes a sua mente já está tão viciada a ver tudo e olhar tudo, e você não consegue mais aquietar a tua alma. Mas tenta aquietar, se esforça para isso. Pede a graça de Deus para que você agora consiga se desligar. Vai ser rapidinho. Mas se desliga nesse momento. E começa a entender o que será que para Deus, o que será que na sua história, o que será na sua vida que significa ir para o seu quarto. O que será que Deus está pedindo para você chegar inteira, de uma forma simples. O que será que Ele está falando isso para você? O que será que Ele está querendo de você? Quando Ele diz assim, vem aqui, de uma maneira simples. Abra a tua boca, esteja inteira. Para de interpretar. Para de me convencer que você é boazinha. Para de me convencer que você é o vítima da história. Para de interpretar. Que interpretação já
Que interpretação, que máscara será que Deus está pedindo para você tirar nessa manhã? Será que você tem a mania de barganhar? Deus, mas eu fiz tanta coisa no teu nome. O que será que é? Será que você é vítima e você fala, ai Deus, mas você viu o que fizeram comigo? Ai, tadinho de mim, Deus. Olha o que fizeram comigo, Deus. Que máscara você precisa arrancar? O que você precisa tirar da sua boca para convencer a Deus que você é amado? Porque Ele nos amou antes mesmo da gente escolher. Ele nos aceitou antes mesmo da gente fazer qualquer coisa por Ele, ou para Ele, ou para a igreja. E começa a falar para Deus, Deus, eu resumi estar perto do Senhor em estar tendo uma função. Deus, isso é muito pouco. Deus, eu resumi estar com o Senhor se é porque eu estou prosperando. Deus, eu resumi tudo, eu te resumi que estar com você, Deus, é estar em um momento de dor, eu te resumi a isso, Deus, e você é soberano, você é muito mais que isso. O Senhor quer muito mais de mim, o Senhor me quer inteira, o Senhor me quer inteiro. Independente que se estar inteiro é estar presente, mesmo que seu coração esteja quebrado, mas você está ali integralmente, de uma forma integral, uma forma completa, uma forma escancarada, exposto e exposta a receber o toque do Espírito Santo. Espírito Santo, toca os nossos corações nessa manhã, Pai, e revela isso, Pai, para cada um de nós. A hora que a gente estiver em qualquer momento, Deus, na nossa vida, e a gente estiver buscando o Senhor nesses lugares, em frequência, buscando o Senhor só no sofrimento ou só na alegria, Deus, revela para a gente que o Senhor é muito além disso. E o que o Senhor preparou para a gente é uma intimidade com o Senhor absurda. O Senhor entregou o teu Filho. O Senhor entregou Jesus para morrer no nosso lugar, para que a gente fosse amigo do Senhor. Quando o Senhor pegou e cobriu, através do sangue de Jesus, os nossos pecados, era para você se aproximar de Deus, não era para você servir a Deus, era para você estar perto, era para você se tornar filho, filha de Deus. Foi para isso. Ele morreu para ter um relacionamento com você. Olha como isso é forte. E hoje Ele está pedindo um relacionamento com você, um relacionamento verdadeiro, íntegro, de abrir a boca, de falar o que a gente sente. É só para pessoas muito íntimas que a gente fala o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está sonhando, o que a gente está com raiva, o que a gente está feliz. É só com uma pessoa muito íntima. Jesus se entregou por você naquela cruz. Só por isso. Para ser íntimo teu. Para ter uma intimidade com você. Não era para você encher um estádio. Não era para você levar um monte de gente para Ele. Era para Ele te conhecer. É para você se permitir conhecer Ele. E para vocês trocarem ideia, conversarem. Para Ele compartilhar com você os desejos e os sonhos do coração dEle. Para que Ele revele para você a vontade dEle. Para que as coisas não te surpreendam mais, porque você vai ter orado, Ele vai ter respondido o teu coração e você vai saber as coisas que estão acontecendo. E foi para isso. Foi por isso. Espírito Santo, revela o poder do sangue de Jesus sobre nós. E nos lava com teu sangue nessa manhã, Deus. E arranca de nós toda a raiz contrária, Pai, ao entendimento que é estar perto. Tudo aquilo que foi colocado sobre nós, sobre uma cultura religiosa, sobre aprendizados, Deus. Assim como aquele missionário, ele não quis errar, ele não quis fazer tudo errado, ele só aprendeu errado. Nos ensina o caminho certo, Deus. Nos ensina o caminho da entrega. Nos ensina o caminho de sermos amigos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém?